Fiquei meio sumido porque eu tô doente, galera, mas eu vou voltar. Minha garganta tá meio ruim, então eu quis fazer um vídeo mais básico e a gente vai voltar pro nosso guia que a gente tava fazendo. Não se preocupem. Vamos lá, vamos falar hoje. Olha só. Minha garganta. Eu quero falar normal, como eu falo em vídeo, eu acabo ficando assim. Hoje eu quero falar com você sobre as profissões que podem estar tendo problemas por causa de inteligência artificial. Então, meio como se fosse um top 10 profissões que você aí, se você está trabalhando com isso, se você entende disso, pode ser que você tenha problema. Deixa eu começar explicando para você que é algo, não, assim, toda profissão que você for incrível, se você for muito bom, a IA não vai te superar. Pelo menos por enquanto que a gente tem de IA, não vai te superar. Pode ser que daqui a um ano a IA consiga uma coisa absurda, vire algo gigante, daí mude. Não, mas por enquanto, o que a gente tem de IA não vai te superar. Em qualquer área. Então, se você for muito bom naquela coisa, provavelmente vão querer te manter fazendo aquilo, desde que não seja uma profissão. ah, eu vou dizer a palavra marginal, mas muita gente entende errada, né? Marginal as pessoas entendem como um ladrão ou coisa do tipo. Mas marginal significa na margem. Então, tipo, eu diria na marginal do emprego pago, digamos assim. Aqueles empregos que a galera quer pagar pouco, muitas vezes vão ser os mais substituídos por IA. E até eu digo, o emprego, que pra mim é o primeiro que já está sendo substituído, nosso trabalho com quem trabalha com a gente de IA é isso, são os atendentes. Então, atendente de call center, por exemplo, já está muito sendo substituído por IA. A gente já consegue montar uma IA com voz que vai falar, reconhecer o que a pessoa está falando e responder para fazer tarefas mais simples. Então, se você tem um atendente de call center que, sei lá, faz manutenção na sua internet, você vai poder colocar aquele atendente de call center, ele vai responder às pessoas, vai falar, reseta o modem, etc. Vai fazer toda essa parte. Ah, você tem uma loja, você tem um consultório médico, e você quer ter o seu atendente, você colocar uma IA, você pode. Só que aí entra o ponto. Olha como eu tô falando. As pessoas, elas preferem ser atendidas por pessoas. Elas gostam de se sentir ouvidas. Então você colocar só uma IA para fazer isso, normalmente não vai ser o suficiente. A não ser que seja algo que a pessoa pague muito pouco. Se você chega no McDonald's e você vai naquela maquininha, naquele totem deles e compra o que você quer, e você pagar R$ 5 mais barato lá no McDonald's, ao invés de pedir pra uma pessoa, quantas pessoas você acha que vão ir na maquininha ao invés de ir na pessoa? Se você olha pra dentro da cozinha e você vê que o seu lanche é feito por uma máquina, com inteligência artificial para conseguir fazer o lanche perfeito, e você paga R$ 5 a menos se não tiver uma pessoa contratada lá fazendo, qual dos dois você vai querer? Se não for por uma questão ética, por uma questão de, não, eu acho que a gente tem que continuar mantendo as pessoas tendo emprego, etc. assim, ninguém vai escolher o outro, né? O lanche vai ser feito igual, ou às vezes até possivelmente melhor, porque não tem a flutuação de humor, a coisa da pessoa perder o foco, tudo isso daí a máquina não tem, né? Então, se a máquina tá bem estruturada, bem organizada, ela não vai fazer esse tipo de coisa. Então, atendentes, qualquer tarefa mais repetitiva, é muito fácil da IA substituir. Só que, por enquanto, ainda tá muito caro. Com o passar dos anos, a gente vai ver isso mudando. E daí a gente vai ver muitos desses empregos também sendo cortados. Eu diria também motorista. Se eu não estou enganado, é na China. A gente já tem carros, tipo Uber, tipo táxi, sendo dirigidos por inteligência artificial. Tem um pseudo robozinho ali, ele vai pegando e te levando pro trajeto que você quer. Você paga, não sei se paga menos, imagino que sim. E daí, você vai para onde você quiser chegar. Isso é absurdo, isso é muito louco. Ele consegue, como uma coisa automática, uma coisa automatizada, pô, é só fazer ali as marchas, fazer não sei o quê, olhar pra onde tem carro, para quando o carro tá chegando perto, ver o sinal vermelho, para, ver o sinal verde, pode ir. Esse tipo de coisa, ele consegue fazer com muita facilidade. Ele pega junto aqueles aplicativos de rota, né, tipo o Google Maps, sabe qual caminho ele tem que fazer, te deixa no teu lugar, pronto. Olha que maravilhoso. Olha aqui, ó, outros detalhes. Contador, analista de dados, tudo que for na forma mais básica da coisa, a IA consegue substituir. Ela não vai conseguir substituir em um nível mais avançado, em situações mais complicadas. E eu acredito que mesmo assim, a IA vai ser utilizada como uma ferramenta e não como um solucionador total.
Você contrata um contador que usa IA para facilitar o trabalho dele e ele continuar fazendo o trabalho dele. Possivelmente, faça mais fácil, mais rápido, mais barato. Se isso acontece, a gente não tem como saber. Revisores de texto e tradutores simples é uma outra coisa que pode acabar aparecendo com chance de ser substituído por IA. A gente já tem algumas inteligências artificiais que fazem esse trabalho, só que o ponto é que elas não fazem com perfeição. Você ainda tem que olhar o trabalho delas, ver se está bem feito, ver como é que é feito, porque muitas vezes ela pode errar. Então, de novo, é uma ferramenta que você vai ter que ter um profissional para fazer ela. Outra que é assim, jornalista e redator. Hoje em dia a gente tem uma caralhada de texto feito por IA em sites e lugares por aí. E isso é normal quando você fala de coisas não mal feitas, mas que não estão focadas nisso, né? Hoje em dia a gente tem muito site feito para gerar clique. Então o site pega uma IA, solta o que é a informação que eles querem ali, a IA monta o texto gigante e posta. E é só isso, porque eles querem lançar 15, 20, 30 notícias naquele dia, 90 notícias por dia. Então para eles fica muito mais rápido, não importa se está perfeito. Agora, se você vai entrar numa coisa mais bem feita, numa revista, numa Times, uma coisa assim, eles vão querer utilizar a IA como ferramenta ou nem utilizar a IA para conseguir ter um texto com mais qualidade. Advogado é um que eu estou muito curioso para ver quando a gente vai ver ele podendo ser cada vez mais substituído por IA. Eu vejo muito espaço para isso, mas como eu falei, é uma profissão que eu ainda acho que vai ser uma ferramenta para o advogado poder fazer diferença. Médico, acredite se quiser. Eu acho que médico vai ser substituído em algumas coisas. Por quê? Em primeiro lugar, eu já acho que os médicos que estão se formando hoje em dia estão usando muito ChatGPT. Então, todo mundo, na verdade, né? Todas as profissões estão usando muito ChatGPT. Então, isso vai fazer com que as pessoas saibam menos e o ChatGPT saiba mais. Se você coloca uma máquina que consegue pegar e fazer a cirurgia, por exemplo, por que você vai colocar um humano que pode ter o erro humano? Quando a máquina está perfeitamente bem configurada. Acredite, dá para chegar nesse ponto. E eu acredito que a gente vai ver isso acontecendo. A gente já tem também muitas plataformas de inteligência artificial de ensino. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso. A diferença é, a inteligência artificial também vai chegar num certo ponto. E aí você vai precisar de um professor para poder entregar. Agora, acredite se quiser, as profissões, para mim, que nunca vão ser substituídas por IA no nível bom, eu não tô falando no nível alto, eu tô falando no nível bom, são as profissões de gerência e de criatividade. Então, por exemplo, todo mundo tá assim, ah, meu Deus, os designers vão perder a profissão deles. A IA vai substituir. Você entra no chat GPT, você faz uma imagem do estúdio Ghibli. Você faz uma thumbnail. Esse vídeo tem uma thumbnail feita com IA. Todos os vídeos que eu tô fazendo agora, nessa fase nova do canal, são com thumbnail feita por IA. Só que eu quero que você olhe uma dessas imagens, qualquer uma. Quando você olha, você sabe. Essa imagem é IA. Tá na cara. Todas elas têm uma coisa, não dá pra explicar. É um certo padrão. E pra entrada, pra começo, quando eu preciso ter um pouco de design no que eu tô fazendo, é perfeito isso. Mas quando eu quiser fazer um trabalho de qualidade, uma coisa bem feita, eu vou precisar do ser humano. Porque senão vai tudo soar com a mesma cara. Vai parecer tudo igual. E isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Então eu acredito que essas profissões criativas, a IA nunca vai conseguir substituir. Porque muita gente não sabe isso. A IA não cria nada. A IA ela pega milhões de informações que já existem e daí ela afunila aquilo ali em uma coisa nova. Deu um tempo atrás uma treta que quando o ChatGPT começou a lançar, gerar imagens, né? Ele não conseguia fazer os relógios. Se tu pedia pra ele fazer relógios, nenhum relógio era diferente de 10 e 10. Porque todas as imagens que a gente tem na internet de relógios, elas vão ser 10 e 10, né? Com um aqui e outro aqui, porque elas são visualmente bonitas. Então as pessoas compravam mais quando tava com esse horário. E aí, as imagens que o ChatGPT tinha de relógio era assim. Então mesmo que você dissesse, ah, ChatGPT, eu quero um relógio com horário marcado para as 7h42. Ele não conseguia, ele ia fazer 10h10. Isso daí eu tô falando num nível muito básico. Mas isso daí vale para tudo. Se você compara as imagens que o ChatGPT vai fazer, elas sempre vão ser muito parecidas. Ele ainda não consegue fazer algo completamente diferente. E mesmo quando ele conseguir, ele ainda assim vai ter que pegar desse banco de imagens que ele tem, da memória que ele tem.
Ele não consegue fazer algo novo. E a gerência, obviamente, você precisa do lado humano para conseguir gerenciar uma equipe com qualidade. Então, montar estratégias, organizar as pessoas, gestão de pessoas, não vejo o ChatGPT conseguindo fazer. Mas e aí? O que você acha? Qual profissão você acha que pode acabar perdendo seu espaço? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Falou!